Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor. Aqui é o pastor Luiz Fernando. Eu quero liberar uma palavra de encorajamento, uma palavra de superação, uma palavra de coragem para você conduzir a sua vida, enfrentando os males, enfrentando os problemas, colocando Deus na sua direção. Nessa tarde, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está inserida em Juízes capítulo 11, que a Bíblia vai contar a história de Jefté, que foi concebido por uma mulher prostituta. Entretanto, o texto diz que Jefté tinha irmãos que foram gerados por uma outra mulher que não era sua mãe e que era possivelmente a esposa legítima de seu pai. E tanto Jefté como seus irmãos foram criados juntos, eram crianças e não sabiam que Jefté foi nascido de uma prostituta. No caso, os irmãos de Jefté não sabiam, quando eram crianças, que Jefté foi concebido por uma prostituta. E eles vieram a crescer e foram informados que Jefté foi concebido por uma prostituta. E ao saberem disso, a Bíblia diz que eles expulsaram Jefté da casa de seus pais. E Jefté, então, ao sair da casa de seu pai, ele se desloca para a cidade de Tobi. Ao chegar em Tobi, a Bíblia diz que ele se misturou com homens levianos, homens que tinham comportamentos que não eram do agrado do Senhor, porque a palavra leviano são pessoas interesseiras. Geralmente leviano gosta muito de dinheiro, ou gosta de se relacionar com alguém por interesse de dinheiro. Geralmente leviano são assim, ok? E exatamente esses levianos que Jefté se associou. E aqui eu abro um parêntese para informar que todas as vezes que nós desprezamos as pessoas, automaticamente elas ficam desamparadas. E a primeira intenção que elas têm é buscar refúgio em algum lugar ou se associar com outras pessoas que talvez não sejam pessoas apropriadas para elas se relacionar. E justamente isso aconteceu com Jefté. Estava desamparado porque foi expelido da casa de seu pai por intermédio de seus irmãos, e ele buscou refúgio numa terra que não era para estar e se associou a um povo que não era para ter se associado. Então, quando nós desprezamos as pessoas, nós podemos fazer com que essas pessoas se endereçam a caminhos errados e se misturam com pessoas inapropriadas. E a Bíblia diz que Jefté estava em Tobi, e os filhos dos amonitas declararam guerra a Israel, de maneira que os anciões não tinham outra pessoa para lutar contra os amonitas a não ser Jefté. E o que eles fizeram? Eles saem lá da terra de Gileade e vão até a terra de Tobi buscar Jefté para que o mesmo pudesse combater os filhos de Amon. E aqui eu aprendo uma coisa: todas as vezes que eu desprezar alguém, quando eu estiver na sarjeta, Deus pode fazer com que eu dependa da pessoa a quem eu desprezar. Hoje eu observo muitas pessoas desfazendo das outras, mas mal eles sabem que quando eles estiverem na sarjeta, é dessas pessoas a quem eles desprezam que eles vão depender. Hoje, o marido despreza a esposa porque a esposa não tem mais aquele corpinho bonitinho quando ela tinha antes de ter os filhos. Mas quando esse marido ficar doente ou estiver na sarjeta, sabe quem vai cuidar desse marido? É a esposa a quem ele despreza. Essa mulher que despreza o marido porque o mesmo não tem
uma condição financeira para comprar aquilo que ela quer, na hora que ela quer, quando ela estiver na sarjeta, sabe de quem ela vai depender para ser ajudada? É do esposo a quem ela despreza. Esse filho que fuma, que cheira, que se prostitui, muitas vezes o pai ou a mãe o despreza por conta desse comportamento. Mas quando esse pai ou essa mãe estiver na sarjeta, sabe de quem eles vão precisar? É daquele filho a quem eles desprezam. Quando esse pastor que despreza esse obreiro, ou despreza um outro pastor, porque esse pastor não é rico, esse pastor não tem carro, não tem apartamento, ou porque o pastor não dá um dízimo alto para a igreja, quando esse pastor tiver numa situação calamitosa, tiver na sarjeta, sabe de quem esse pastor vai depender? Daquele obreiro ou daquele outro pastor a quem ele despreza. Então, o perigo do desprezo é que quando nós estamos na sarjeta, Deus permite que nós dependemos totalmente da pessoa a quem nós desprezamos. Então, Israel e os irmãos de Jefité, eles assumiram esse risco de desprezar Jefité, mas eles não esperavam que um dia eles iriam precisar de Jefité a quem eles desprezaram. E hoje eu fico vendo tantas pessoas que desfazem da outra por causa de cor, de raça, de cultura, de estudo, de condição financeira, mas muito mal sabem que quando estiverem na ruína, Deus vai permitir que eles vão atrás dessas pessoas a quem eles desfazem por causa de cor, de raça, de cultura, de dinheiro, etc. Então, o perigo do desprezo é esse. É que Deus coloca a pessoa na prova. Deus coloca a pessoa numa total dependência, tanto dele e tanto da pessoa a quem ele despreza. E Deus exaltou a Jefité, porque o levantou como juiz de Israel. Veja bem, um juiz que era filho de prostituta, que não tinha nada a ver com isso, porque Jefité não teve culpa de ter sido gerado por uma prostituta. Ele foi gerado por uma prostituta, ele não sabia que quando ele, ao nascer, ele seria gerado por uma prostituta. Ele não teve culpa de nada. É o mal da sociedade hoje. Julga as pessoas pela aparência, julga as pessoas pela história e não pelo momento. Mas eu quero dizer que Jefité, Deus honrou poderosamente, levantou Jefité como juiz de Israel e fez com que Jefité livrasse Israel das mãos dos amonitas. Então, meu caro irmão, minha cara irmã, se você está sendo desprezado no seu trabalho, ou na sua igreja, ou na sua família, ou na sociedade, ou na escola, ou até mesmo te desprezam porque você prega diferente das outras pessoas que pregam, eu quero profetizar para a sua vida que Deus vai te exaltar. Deus fará com que você ajude aquelas pessoas que têm te desprezado até o dia de hoje. Eu sei que o desprezo machuca, eu sei que o desprezo dói, eu sei que o desprezo ele traz uma sensação de isolamento, podemos dizer assim, traz aquela sensação que nós não somos nada, que nós somos inúteis, nós somos um zero à esquerda. Mas eu quero declarar para você, pela autoridade do Espírito Santo, você vai ser uma bênção para a vida daqueles que te desprezam. Hoje, meu obreiro, hoje, a minha obreira, esse pastor te despreza, esse pastor te coíbe de pregar a palavra de Deus. Esse pastor hoje desfaz de você, porque você não tem atributos que talvez ele gostaria que você tivesse. É porque você também não é de ficar babando ovo e nem ficar puxando o saco. Mas eu quero declarar para você que quando esse pastor for decepcionado por aquelas pessoas que ele apreciam, porque tem alguma coisa que dá a ele como retorno, as primeiras pessoas que eles vão precisar vão ser de você, que foi desprezado por eles. Eu posso falar isso porque eu já fui desprezado por pastores de igreja, pastores que desfaziam de mim, e quando ficaram numa situação calamitosa, que eles foram recorrer à ajuda? Foram a mim. Então eu posso falar de desprezo porque eu já fui desprezado. Eu, na minha infância, sofri desprezo na escola, sofri desprezo na igreja, sofri desprezo, mas Deus me exaltou. Deus me levantou com uma voz profética na face dessa terra, para hoje eu poder
falar de testemunho, poder animar as pessoas a não abaixar a cabeça para desprezo. Hoje, Deus me abençoou abundantemente. Hoje, meu ministério está completo. Hoje eu tenho minha família. Hoje eu tenho o meu trabalho. Eu tenho as minhas formações. Mas eu tive que passar por esse desprezo. Eu tive que sofrer desprezo. Tive que sofrer maltratos. Para que hoje Deus me exaltasse. O engraçado é que 1 Pedro capítulo 4, no versículo 14, diz assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados, isto é, rejeitados, desprezados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ou seja, quanto mais você é vituperado, mais a glória de Deus resplandece na sua vida. Quanto mais as pessoas te desprezam, mais o poder do Espírito Santo vem sobre você. Então, querido, creia que o Espírito Santo ele vai fazer com que a luz de Cristo raia sobre a sua vida, de maneira que aqueles que te desprezaram, os seus desprezadores, um dia recorrerão a você em busca de ajuda. Que Deus possa te abençoar nessa tarde, em nome de Jesus. Amém.